Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 11 de Atos. E ouvindo os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, e, subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões e circuncisos e comeste com eles. O preconceito, a xenofobia naquela época era muito grande, e logicamente que tinha um motivo. Eles eram dominados pelos romanos. E, como tal, a nação deles tinha que prestar contas a Roma, pagar imposto para Roma. Isso era muito inconveniente para os judeus. E eles irem na casa de romanos era algo assim impensável para alguns, mas foram. E ainda impensável que eles também pudessem receber o dom do Espírito Santo, mas receberam. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Vi um vaso, como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E, pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves do céu. Então, conforme a gente já mostrou no anterior, quando você pega um lençol em 4 pontas, vai fazer mais ou menos um fundinho. Ó, não quer fazer. Um fundinho assim, né, só para a gente ter uma ideia. E dentro ali estava tudo aquilo lá, só que era um lençol enorme, não pequenininho quanto essa folha de papel. E eles vendo toda aquela situação, Pedro começa a refletir. E ao começar a refletir, vem os varões e agora ele vai contar o restante do caso. Ao ver, o interessante é que Pedro vê aquele lençol cheio de carnes que eles não comiam mais. O anjo fala que ele deveria comer porque nada era imundo pelo Senhor, porque se o Senhor tinha purificado, não era imundo. E quando os varões chegam na porta, ele começa a entender que era parte do aviso que ele tinha recebido. Vejamos. Eu vi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum o que Deus purificou. Isso é muito importante para nós. Não chame Deus comum o que Deus purificou. E a linguagem metafórica, mata e come. Então não era para ele matar aqueles soldados? Lógico que não. Ali era para ele matar o orgulho, matar a vaidade, matar o preconceito, deixar que a humildade subisse ao seu coração e ele atendesse aqueles homens que eram romanos. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. Então, baixava o lençol, ele ouvia a voz do anjo 3 vezes. É eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. Então foram os 6 irmãos que estavam com ele, aquelas 6 pessoas que estavam com ele, e eles, chegando na casa do centurião, entraram, foram muito bem atendidos, e acontece todos os fenômenos conforme a gente viu no capítulo anterior. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: Envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. A responsabilidade de alguém enquanto vai levar a palavra do Cristo numa casa é grande, porque aquelas nossas palavras, tocando aqueles corações, sensibilizando aqueles espíritos, subleva-os. Eles começam então a ascenderem em entendimento e compreensão para se tornarem melhores. E Pedro tinha esse poder de transformar os corações e também, se fosse permitido, a presença dele era ali
contemplada com levar àqueles ouvintes o Espírito Santo ou a centelha de transformação íntima. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, quando também sobre nós ao princípio. Aconteceu com os gentios da mesma forma que havia acontecido com Pedro e os discípulos lá atrás, no início das suas pregações, no início dos seus trabalhos. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quanto cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era, então, eu, para que pudesse resistir a Deus? Os conceitos que a gente carrega, muitas das vezes preconceitos enraizados terrivelmente, precisamos de experiências novas para passarmos pela nossa transformação. Precisamos de desenvolver o nosso sentimento para melhorar nossos corações, melhorar nossos sentimentos e nos aperfeiçoar para estarmos sempre cultivando e buscando sentir a presença de Deus em nossas almas para nos tornarmos melhores. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Começaram a entender que todos estavam tendo a possibilidade de receber a palavra de Deus, compreenderem a palavra de Deus e aceitarem, né? Portanto, eles consideravam esse conjunto de fatores o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Então eles saíram dispersos pelo mundo, mas simplesmente pregavam aos judeus e não aos gentios, até aquele momento. Mas ali para frente, eles começaram a agir diferentemente. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E assim, entre aquelas pessoas que estavam começavam a levar as palavras de Deus às outras pessoas, e todos iriam acreditando e todos iam se convertendo. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Então, como muitas pessoas iam crendo, muitas pessoas acreditando, eles então enviam Barnabé até Antioquia para verificar as coisas e começar um novo trabalho, ou fortalecer o trabalho. O qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Chegando em Antioquia, deparam com pessoas com grande fé, com grande conhecimento, provocando fenômenos maravilhosos. Então ele começa a exortá-los para que permanecessem na fé no Senhor, porque ele sabia que qualquer vacilação, qualquer brechinha, as trevas os atacariam. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e, achando-o, conduziu para Antioquia. Já passado algum tempo, que Saulo saía do meio cristão, de maior movimentação, fica em Tarso, sua terra natal, levando uma vida muito simples, uma vida muito humilde, e Barnabé o traz para Antioquia, para começar a preparar Saulo para o trabalho que ele tinha que fazer entre os gentios. Tudo tinha um planejamento superior que ia acontecer nos fatos assim bem naturalmente, para que eles pudessem caminhar com segurança. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender que, pelo Espírito,
que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Ali é uma profecia passada por Ágapo, mostrando que haveria fome, que haveria grande dificuldade numa determinada época. E ocorreu. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Uma vez avisado que iria faltar provisões, uma vez avisado de que iriam faltar tudo que fosse necessário para a manutenção da vida, eles começaram então a tomar a prudência de quem tinha, distribuir com quem não tinha, para que todos pudessem se manter por aquele tempo de escassez. A missão da doutrina espírita é fazer-nos reviver o cristianismo redivivo. É trazer para nós as possibilidades de comunicação com os espíritos, porque aqui Ágabo, que dava a entender pelo espírito que haveria uma grande fome, quer dizer, Ágabo estava falando, incorporado pela mediunidade da incorporação. Então, a mediunidade está latente, presente, do início ao fim do ato dos apóstolos. Ah, mas eram eles, e hoje somos nós, porque todos somos representantes de Deus, todos nós temos o compromisso de trabalhar com Deus e para Deus. E a mediunidade não é privilégio desse ou daquele, é aquele que o Senhor confiou possibilidade de ajudar um pouco mais, possibilidade de trabalhar com o bem, para o bem e pelo bem. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos fortalecendo para a nossa caminhada evolutiva, para o nosso aprimoramento e para podermos chegar a estarmos um dia melhores do que estamos hoje e melhorarmos sempre tal qual é a lei.